Olá, meus queridos irmãos, que a paz de Deus, que o amor de Jesus e que as energias da espiritualidade maior se façam presente em nossos corações, hoje e sempre. No livro Convites da Vida, psicografado pelo Divaldo Franco, pelo espírito de Joana de Ângeles, nós recebemos desse livro convites de todos os tipos, de todas as diferenças. E o convite que ele nos manda hoje, que Deus nos manda, é o convite ao estudo. Convite ao estudo. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E o homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Porque a sua boca fala o de que está cheio o coração. Isso está em Lucas. Homo sapiens é a espécie a qual nós pertencemos. Ela surgiu na África há cerca de 355 mil anos e iniciou seu processo de migração para fora do continente africano por volta de 90 mil anos atrás. O número total de indivíduos da espécie na época era menos de 1 milhão de pessoas. Com a Revolução Agrícola, há 10 mil anos atrás, e o avanço das cidades, a população por volta de 8 mil anos atrás chegou a 5 milhões. No ano do nascimento de Jesus, o ano 1, em que aqui ele esteve, o ano 1 da era cristã, a população era de 170 milhões de habitantes. E assim foi indo. O ano 1000 tinha 330 milhões e foi aumentando a população. Até hoje que estamos beirando 7,7 bilhões de habitantes. E a previsão lá para o ano 2023 ou 2024 é que tenhamos já 8 bilhões de habitantes. Mas quando Jesus aqui esteve, veja que aquela época tinha bem menos habitantes do que hoje. E ele esteve aqui trazendo os seus ensinamentos a todos nós. Mas ele não veio só. Na sua programação, vieram espíritos de muita luz para ajudá-lo, para ajudar a divulgar essa doutrina nova que ele trazia para nós. E quem são eles? Os 4 evangelistas, João e Mateus, Lucas, Marcos, com a missão de escreverem os 4 evangelhos que nós temos até hoje. João e Mateus, eles viveram na época de Jesus, eles vieram juntos. E Marcos e Lucas vieram depois. Esses não conheceram pessoalmente, não viveram na época de Jesus. Após, porque aqueles 4 evangelhos, os evangelistas, eles não teriam condições de espalhar por toda a população essa nova doutrina. Porque nós não tínhamos os meios de comunicações que nós temos hoje, que é fácil, com uma facilidade enorme. Mas eles não teriam condições, só eles, de espalhar a boa nova. Então, vieram junto com eles também os 12 apóstolos. Para lembrar, era André, Bartolomeu, Filipe,
João, Judas Iscariotes, Judas Tadeu, Mateus, Pedro, Simão, Tiago, tinha 2 Tiagos, né? E Tomé. Eles, como evangelistas, eram poucas pessoas para divulgarem. Eles também eram poucos, somado aos 4 ou 2 da época. Eram pouca gente para divulgar essa nova. Então Jesus, ele dá aquele salto de inteligência. E para a divulgação, para que essa divulgação fosse espalhada com mais rapidez, Jesus, ele exigiu o título de mestre, mas fazendo-nos a todos nós, a cada um de nós, os seus discípulos permanentes ante o sublime livro da vida. E nós, como discípulos, o que eram os discípulos de Jesus? Eram as pessoas que ele considerava os seus melhores amigos. Nós somos os seus melhores amigos. Então, a fim de poder ministrar a lição clarificadora do Espiritismo para a humanidade, vem Allan Kardec e fez-se o professor para ajudar-nos a estudar e a refletir as sagradas lições do dever e da caridade, que são as metas para a nossa verdadeira liberação. Aí vem o quê? Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857. E nesse livro, lá na introdução, porque esse livro contém 1018 páginas, e lá na introdução, aquela parte onde nós geralmente queremos começar o livro já pelo primeiro capítulo, nós deixamos meio de lado as introduções, toda aquela explicação do livro. E lá na introdução, nós encontramos que o estudo de uma doutrina, tal como a doutrina espírita, que nos lança de repente numa ordem de coisas tão novas e tão grandes, não pode ser feito com resultado senão por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções, animados de uma forte, de uma firme e sincera vontade de atingir um resultado. Não poderíamos dar essa qualificação para aqueles que julgam, à primeira vista, levianamente e sem ter visto tudo, que não dão aos seus estudos nem a continuidade, nem a regularidade e nem o recolhimento necessário. Muito menos se daria a certas pessoas que, para não faltar a sua reputação de pessoas e de espírito, se empenham em procurar um lado ridículo nas coisas mais verdadeiras, ou julgadas tais por pessoas cujo saber, o caráter e convicção dão direito ao respeito de quem se vangloria de educado. Portanto, aqueles que não julgam os fatos dignos deles e da sua atenção, que se moderem. Ninguém sonha violentar as suas crenças, mas que queiram respeitar a dos outros. O que caracteriza um estudo sério
é a continuidade que ele lhe dá. Não estudarmos um pouco e pararmos, não, a continuidade que vai nos dando o somatório do conhecimento. Quem quer adquirir uma ciência deve fazê-lo por um estudo metódico, criar um método de estudo, começando pelo princípio sempre e seguindo o encadeamento e o desenvolvimento das ideias. Nas relações que estabelecemos com os espíritos, se quisermos nos instruir em sua escola, devemos fazer com eles um curso. Mas, como entre nós é preciso escolher os professores e trabalhar com assiduidade. Os espíritos superiores não vêm senão em reuniões sérias e naquelas onde, sobretudo, reine uma perfeita comunhão de pensamentos, de sentimentos, sempre voltados para o bem. A leviandade e as questões ociosas os afastam, como entre os homens distanciam as pessoas razoáveis, o campo então fica livre, a turba de espíritos mentirosos e frívolos, sempre à espreita de ocasiões para zombar e se divertir às nossas custas. Se quereis respostas sérias ao estudo, sede sérios vós mesmos, em toda a acepção da palavra, e colocai-vos em todas as condições necessárias. Só então obtereis grandes coisas. Sede mais laboriosos e perseverantes em vossos estudos. Sem isso, os espíritos superiores vos abandonam, como faz um professor com os alunos negligentes. A Joana de Ângeles, ela nos diz que os materialistas, em todos os sentidos, diante das investigações das ciências modernas, apresentam apressadas conclusões pessimistas, através das quais subestimam os informes espiritualistas com sarcasmo e azedume. Isso é a falta do conhecimento que os levam a isso. Os pessimistas de todos os tempos arremetem desesperados contra as expressões imortalistas, apoiando-se nas filosofias de desespero, como se elas pudessem equacionar todos os enigmas da inquietação humana. Os indisciplinados, apaixonados, face às alterações econômico-social, arremetem revoltados, em fúria brutal, contra as vivas lições cristãs, como desejando tudo romper e aniquilar. Assume atitudes aberrantes os modernistas, condutores da mente e do comportamento do humano, a reivindicar, chegado o período da felicidade, que é a aflição disfarçada pelos alucinógenos e gozos fugazes, em prenúncio da grande degradação em massa. Mais do que nunca, portanto, se afigura a necessidade consciente do estudo espírita, como veículo de libertação da consciência e rota, caminho
iluminativo na viagem da evolução. O estudo espírita conduz o discípulo ao esclarecimento, que é base de segurança, condição essencial à paz. Muitos estudiosos do espiritismo, não obstante as convicções que esposam, sem a necessária maturidade ante o problema de pequena monta, abandonam as fileiras da fé, afirmando que novos conhecimentos os afastaram das realidades espiritistas, por se encontrarem estas ultrapassadas. A doutrina espírita, no entanto, portadora das informações que oferecem segurança e harmonia íntima, requer demorado estudo e bem estruturada reflexão para ser bem assimilada e mais facilmente vivida. Aprofundar o pensamento no estudo, reservando um tempo do dia, cada semana, ao estudo frequente, a fim de impregnar-te da convicção e da renovação indispensável à preservação do patrimônio espiritual, com o qual despertarás além da vida orgânica. Examina o conhecimento geral à luz do Espiritismo e assimilarás melhor as conquistas dos dias modernos, despertando em definitivo para a vida melhor, curado das mazelas antigas, fixadas no espírito, e assim subirás além e acima das dificuldades, das vicissitudes. Há milênios estamos querendo fazer tudo em uma encarnação só. É difícil, é impossível. A doutrina dos espíritos é a única que nos liberta desse erro lamentável e nos aclara as veredas do Divino Mestre para um caminhar firme e sereno no evolutivo espiritual. Estudá-la continuamente e praticar as ações já possíveis, sem pressa, sem cobrança, caindo e levantando tantas vezes quantas forem necessárias ao correto caminhar. Nossa caminhada depende apenas de nós mesmos. O tombo, o erro, nós temos que tê-lo como aprendizado, como um alerta, para que nós possamos estudar com mais afinco, com mais vontade, com mais dedicação. O Emmanuel, ele nos traz várias informações a nós. Ele nos diz que milhões de criaturas possuíram a fé no passado, revelando extremada confiança em Deus. Mas, porque a bondade lhes desertasse dos corações, ergueram suplícios inomináveis para quantos não lhes comungassem o modo de sentir e de ser. De ser o que eu sou, de querer que eles saibam o que eu sei. Ser exatamente pensar como eu penso. Diziam-se devotados ao culto do Supremo Senhor. Entretanto, alçavam fogueiras e postes de martírio, perseguindo ou exterminando pessoas sensíveis e afetuosas em seu nome. Milhões de criaturas
evidenciaram admirável bondade no passado, demonstrando profunda compreensão fraternal no trabalho que foram chamadas, e desenvolver entre os homens, no entanto, porque a educação lhes escasseasse no espírito. Caíram em terríveis enganos, favorecendo a tirania e a escravidão sobre a terra. Denotavam obediência a Deus no exercício da própria generosidade. Entretanto, compraziam-se na ignorância, estimulando delitos e abusos, a pretextos de submissão à providência divina. Procuremos alicerçar a fé na bondade, para que não se converta em fanatismo, coroando-as, a fé e a bondade, com a luz do conhecimento edificante. Todos necessitamos esperar no infinito amor. Todavia, será justo aprender como todos devemos ser bons. Contudo, é indispensável saber para que ser bons. Eis aí a razão pela qual se nos impõe o estudo em todos os lances da vida. Porquanto confiar na extensão do eterno bem, realmente necessitamos buscar conhecimento. A leitura atenta e o estudo continuado das obras fundamentais do Espiritismo sempre renovam nossa oportunidade de aprender. A leitura atenta é prestarmos atenção, nos dedicarmos ao estudo justamente para aprendermos. E um estudo continuado, não pararmos, darmos a continuidade, mesmo que seja pouco tempo por dia, mas darmos uma sequência. Dá a impressão, inclusive, de que estamos diante de um conteúdo inédito, quando nos certificamos, após algum tempo, de que já havíamos lido anteriormente. Isso são como se fosse um celular que vem as atualizações, né? E o estudo é a mesma coisa, essa sequência, a continuidade tem que se fazer necessária em nós para termos as atualizações. Porque quanto mais nós estudarmos e dentro de nós tivermos esse conhecimento, mais matéria, mais material chegará a nós, porque nós estaremos melhores, mais receptivos, em mais condições de somarmos ao nosso conhecimento. Isso decorre de constante atualização dos conteúdos doutrinários, expostos na obra básica da codificação espírita. É muito comum, saindo um livro hoje, você vai ler, nós lemos aquele livro, existem partes dentro desse livro que nos dá a impressão de que nós já lemos. Né? Mas esse livro parece que eu já li. Não leu esse livro, mas leu em outros livros esses dizeres, por isso que é essa continuidade. E às vezes, para que nós entendamos o que nós estamos lendo, então vem aquele pedacinho ali das escritas, nos lembrando do que nós já havíamos estudado antes, para darmos assim a sequência. Isso tudo chamamos de atualização.
atualização a nós mesmos. E a necessidade de atualizarmos nosso entendimento acerca da mensagem evangélica pelo salutar hábito do estudo. Ou seja, nós precisamos sim nos atualizar. Atualizar a nossa ignorância, buscando novos conhecimentos todos os dias. As orientações seguras, vindas lá da espiritualidade superior, nos recomenda que dediquemos pelo menos uns 15 minutos diários para a leitura de alguma obra espírita. Às vezes nós teimamos em dizer que nós não temos tempo para ler. Ah, mas eu não tenho tempo, a minha vida é muito cheia. E às vezes nós vamos dormir e reclamamos que nós levamos quase meia hora para pegar no sono. Esse tempo não seria útil nós pegarmos um livro, lermos uns 15 minutos, com certeza o sono chega. E se nós adormecermos nesses 15 minutos de leitura, nós teremos 15 minutos a mais de sono, já que nós perdemos meia hora antes. Então, ler a leitura, mas pegar uma leitura edificante, uma leitura que nos acalma, para nós termos aquela noite bem aproveitada. Esse contato diário com a obra, com os livros, certamente nos colocará a par da sabedoria espiritual e da genialidade de Kardec, ao ensejar que tais ensinamentos renovadores fossem materializados na Terra para acesso de todos nós. Ou seja, colocado em livros, materializados, não somente no pensamento, mas nos livros, para nós termos acesso a toda hora que precisarmos. Oportunidades de estudo e aprendizado não faltam a nós. O que às vezes falta é a nossa boa vontade de estudar e aprender. Quantos centros espíritas que abram as portas para o nosso estudo? É só querermos. Vamos enriquecer nossa trajetória presente, aproveitando a oportunidade da educação espiritual, renovando-nos e seguindo o mandamento: amai-vos e instruí-vos. Foi o que Jesus nos disse. A doutrina espírita, no entanto, portadora das informações que oferece segurança e harmonia íntima, ela requer demorado estudo e bem estruturada reflexão para ser melhor assimilada e mais facilmente vivida. Requer demorado estudo, porque não é ler o primeiro livro, o primeiro livro da obra. Temos que ler tudo, não temos que ter pressa e não temos que querer fazer bastante. O pouco que nós aprendermos, o pouco que nós fizermos, mas fazer bem feito, isso vai contar muito mais. Estudar a doutrina espírita não é dedicar-se simplesmente à sua leitura com o mesmo estado de ânimo com que se lê um jornal ou uma revista qualquer. Não, ela requer aprofundamento, estudo, reflexão, entender. Se estamos em dúvida naquele parágrafo, naquele capítulo, vamos estudá-lo mais vezes. Procurar ajuda
dos que têm mais conhecimento, porque o importante é sabermos bem aqueles capítulos para seguirmos em frente. Estudar é reter na memória o que se lê. É identificar-se de tal forma com o objetivo do estudo que se dedica a respeitar através da exemplificação os ensinamentos ali colhidos. O estudo é o que levaremos quando de volta à pátria espiritual. E para finalizarmos, meus irmãos, Mário Sérgio Cortella, ele nos diz uma frase sensacional. Quem nasce pronto é sapato. Nós nascemos inacabados. O sapato, ele nasce pronto e vai se desgastando. Nós compramos sapato novo, pronto. Nós somos o contrário. Nascemos inacabados e vamos nos construirmos a nível intelectual, a nível sentimental, até estarmos prontos. Fé. Como a fé exige uma certa dose de conhecimento, sabemos que nossa fé é vacilante, porque o nosso conhecimento é vacilante. Até nós chegarmos daquela fé inabalável, como dizia Jesus, capaz de remover montanhas, nós precisamos de um longo processo de construção, de conhecimento, até nós podermos atingir aquilo que a espiritualidade denomina como sendo sabedoria. É através do estudo. É o único caminho que nós temos de chegar a essa sabedoria. O amor e a sabedoria são as duas grandes asas da nossa evolução espiritual. O que antecede o amor é o sentimento. E o que antecede a sabedoria é o conhecimento. Então, meus irmãos, que possamos refletir, que possamos pedir a Deus que nos dê bastante vontade, ânimo de buscarmos o conhecimento através do estudo e atendermos esse convite que Ele nos faz, de convite ao estudo, e estudarmos para nós aprendermos, para não dizermos que nós estamos falando sem o conhecimento, mas sim dizermos tudo o que está dentro de nós, dentro do nosso coração, porque é isso, como ele nos disse lá no início, que o homem fala aquilo que tem dentro do coração, dentro de si mesmo. Muita paz, muito amor em vossos corações, meus irmãos, que Deus nos abençoe, que Deus nos ilumine e nos conduza sempre no caminho do progresso espiritual. Um beijo no coração de cada um de vocês. Até a próxima oportunidade. Muito obrigado.